O nosso assunto hoje é um assunto da extrema importância, que é a PEC do voto impresso, da qual o senhor é relator na Câmara. E eu estou voltando agora, voltei essa semana, eu estou nos Estados Unidos, voltei do CPAC, que é o Conservative Political Action Conference, é o evento conservador aqui mais importante do mundo, inclusive o presidente Donald Trump falou nesse evento, e o tema mais importante para a direita americana, juntamente com a questão da censura das redes sociais, que é um tema também que vale uma entrevista específica sobre isso, mas o grande tema que se aborda aqui, que a direita americana trata, principalmente mordida pelo que aconteceu nos Estados Unidos no ano passado, é o que se chama aqui de integridade dos votos. Integridade dos votos. No Brasil, essa discussão está pegando fogo, e isso é uma boa forma, eu considero uma boa forma de começar a entrevista. Existem dúvidas sobre a integridade do sistema eleitoral brasileiro, que é tão diferente do sistema eleitoral americano? Ou está todo mundo tranquilo com o sistema eleitoral brasileiro? Está todo mundo tranquilo? Sempre teve todo mundo tranquilo? Isso é só uma maluquice de bolsonarista e de meia dúzia de pessoal de chapéu de alumínio na cabeça? Paulo, em primeiro lugar, é um prazer para mim estar aqui com você no seu canal. Eu que já te acompanho há um tempo e confesso, como já te disse nos bastidores, que sou seu fã e acompanho o seu trabalho e sou partícipe das suas opiniões também. Então, essa questão, esse debate sobre a integridade do voto é um debate que não começa hoje, é um debate antigo, né, que desde a informatização dos serviços eleitorais na década de 90, é um debate que surge a partir disso, se intensifica na década de 90, passa nos anos 2000 e hoje ganha força mais uma vez, em especial no nosso país, justamente porque nós temos um sistema eleitoral completamente defasado. Mas, basicamente, o que seria essa questão posta da integridade do voto? O voto é algo mais sagrado que nós temos na democracia. É a manifestação de vontade do eleitor. O voto é, portanto, o instrumento do sufrágio universal. O sufrágio universal é uma relação jurídica entre o eleitor e a sociedade, e, através dessa relação jurídica, se constitui o voto. O voto, portanto, tem que ser materializado para que ele possa existir. Nós, antes de 96, tínhamos o sistema eleitoral do voto em cédula de papel, em que o eleitor simplesmente anotava em quem queria votar, e aí se davam as apurações daquele modelo que nós conhecíamos, e, de fato, sabido de todos nós que ocorriam algumas fraudes. Era esse modelo aplicado em grande parte dos países democráticos. Na década de 90, surgem as primeiras informatizações desses sistemas eleitorais. O Brasil foi o terceiro país do mundo a informatizar o seu sistema. Primeiro foi a Holanda, depois a Índia e, posteriormente, o Brasil. Então, o Brasil já esteve na vanguarda do avanço tecnológico na década de 90. Contudo, no decorrer da década de 90, os cientistas, os técnicos, foram percebendo que, apesar de um suposto avanço tecnológico, essa informatização gerou um grande retrocesso político, um retrocesso jurídico, que basicamente retirou do eleitor, retirou do cidadão a garantia de conferir a integralidade do seu voto, se o seu voto foi registrado corretamente. Nós retornamos àquilo que existia na República Velha, chamado de voto no bico da pena, em que o eleitor se dirigia ao mesário, dizia qual era o voto para o mesário anotava, só que não permitia que o eleitor visualizasse aquilo que tinha sido anotado. Então, o mesário muitas vezes anotava outros votos. A urna eletrônica faz exatamente isso. A gente vota, só que nós não sabemos se a nossa manifestação de vontade foi registrada corretamente. Então, a integridade do voto não nos é garantida. O eleitor não tem a certeza que a sua manifestação de vontade foi registrada corretamente, portanto, não tem a certeza e não tem a convicção da integridade do seu voto. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui no Brasil debatendo a evolução tecnológica das nossas urnas defasadas da década de 90 para urnas mais modernas, urnas de segunda geração ou terceira geração, que são as urnas em que o voto é gerado pelo meio eletrônico, mas ele é gerado também pelo meio
impresso, devolvendo ao eleitor essa possibilidade de conferir se o seu voto foi registrado corretamente. Como, aliás, nesse sentido, é o sistema americano. E eu vejo que, bom, eu me lembro que o ano que eu saí do Brasil, eu tomei, aliás, a decisão da saída do Brasil imediatamente após o resultado das eleições, no caso que deram a vitória a Dilma Rousseff contra o Aécio Neves. E o Aécio, o PSDB, a visão do agora deputado Aécio Neves, do PSDB, e a visão de várias outras pessoas, inclusive pessoas como o João Amoedo, presidente do Partido Novo, comentaristas da imprensa, como, por exemplo, o Guga Chakra, que é um colega aqui meu que está nos Estados Unidos, e de várias outras pessoas, eram levantando esse questionamento em relação à integridade do processo e a possibilidade de verificação de falhas em relação a esse processo. Agora, essas pessoas parecem ter mudado bastante as opiniões delas recentemente, né? Infelizmente, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil é uma interferência indevida e desproporcional do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal num assunto que é um assunto do parlamento brasileiro, que é um assunto não só do parlamento, mas do povo brasileiro, porque nós saímos das ruas, nós percebemos que grande parte da população quer ter o direito de visualizar o seu voto, de garantir a integridade do seu voto, quer ter a certeza de que a sua manifestação de vontade foi registrada corretamente. Então, infelizmente, por conta dessa pressão desproporcional e indevida, e no meu ponto de vista, ilegal, que outro poder tem feito em cima do parlamento brasileiro, nós estamos vendo alguns partidos simplesmente deixarem de defender um modelo mais transparente do nosso sistema eleitoral. E por que eu digo deixarem de defender? Porque esse é um assunto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados por 3 vezes, num passado não tão recente. Em 2014, quando a Câmara aprovou a última PEC que versa sobre isso, cujo relator foi, inclusive, o ex-presidente Rodrigo Maia. Tem um vídeo dele, inclusive, elogiando o deputado Jair Bolsonaro, na época, pelo empenho na aprovação do voto impresso, porque com isso a gente devolve para o eleitor a possibilidade de ver o seu voto e tudo mais. Então, nessa última oportunidade, nessa última ocasião, foi quase por unanimidade. Todos os partidos políticos, do PSOL ao DEM, da orientação da liderança do governo à liderança da oposição, todos orientaram favoravelmente. Mas, infelizmente, por conta dessa pressão, a gente tem visto alguns partidos simplesmente terem posição contrária.